Olá, meus queridos! Hoje nós vamos resolver um problema que caiu no vestibular para PUC-Rio, vestibular de Engenharia e Economia. Ele fala de equação de segundo grau, ele fala de parábola, ele fala de reta. Muito bom problema. Vem comigo! Então vamos ler o problema, tá? Considere a parábola da equação y é igual a x2 menos 11x mais 24 e a reta y é igual a 5x mais k. Seja C o conjunto dos valores de k para os quais a reta intercepta a parábola em pelo menos um ponto. E aí a múltipla escolha. Não se assuste porque não é difícil. Primeiro vamos entender o que quer dizer a reta intercepta a parábola. Isto é uma equação de uma parábola. Desenhei uma parábola qualquer, não necessariamente essa, tá? Aqui no eixo XY, a parábola. Parábola é sempre y igual a x2 mais x mais c, uma equação de segundo grau, tá? E aqui eu desenhei uma reta y igual a x mais b, né? Uma reta, uma equação aqui linear, na forma ax mais b. Então, você veja que isso que eu desenhei, aqui, a reta intercepta a parábola em dois pontos. O que quer dizer isso? Que para este x aqui, que eu vou chamar de x1, e para este x aqui, que eu estou chamando x2, você botar esse valor de x aqui, e esse mesmo valor de x aqui, o y, o valor da parábola, o y, vai ser igualzinho da reta. Então, é a mesma coisa para esse aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma parábola e uma reta. Eu quero saber para que x os dois são iguais. Então, para começar, eu tenho que fazer que x2 menos 11x mais 24, que é a equação da parábola, eu quero saber para que x ele vai ser igualzinho a 5x mais k, quer dizer, quais são os valores de x, que são 2, porque isso aqui vai ficar uma equação do segundo grau, onde, se eu for para a reta ou para a parábola, é o mesmo valor, tá? Elas estão se cortando aqui, tá? Então, isto é igual aqui. Então, agora eu vou jogar tudo para o primeiro membro. Fica x2 menos 11x. Esse 5x vindo para o outro lado vai ficar menos 5x, vai dar menos 16x, mais 24 menos k é igual a zero. Vocês estão vendo que eu cheguei numa equação de segundo grau? Eu quero resolver essa equação de segundo grau. Agora, o que o problema diz? Qual é o valor de k onde isso vai acontecer? Porque isso pode não acontecer. Por exemplo, se a reta estiver aqui embaixo, ela não corta a parábola, tá? Então, eu quero saber quais são os valores de k, que são muitos, infinitos, na verdade, que vão fazer com que essa parábola realmente seja igual à reta. Isso quer dizer, esses dois pontos existam, onde as duas cortam. Né? Essa é a mesma coisa, tá? Então, eu quero saber quando é que essa equação vai ter raízes reais, né? Porque esses pontos são aqueles que fazem essa equação. Essa é uma equação igual a zero. Então, eu quero saber quando é que essa equação vai ter raízes reais. Então, aí a gente tem que lembrar de equação de segundo grau. Como é que a gente resolve uma equação de segundo grau? Pela fórmula de Bhaskara, né? Então, a equação de segundo grau, o x, que vão ser duas, né? X' e x duas linhas, né? Porque são duas raízes, é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac sobre 2a. Então, eu quero saber quando é que essa equação vai ter raízes. Então, eu pergunto, quando é que ela não tem raízes? Aliás, você se lembra o que é B, A e C? B é o coeficiente do termo em x. C é aquele coeficiente que não está multiplicado por x, nenhum. E A é o coeficiente de x2, que no caso aqui é 1, tá? Então, o B é menos 16, o A é 1
E o C é 24 menos K, aquele termo independente, que não está multiplicado por X. Agora, quando é que essa equação não tem raízes reais? Olha só, na fórmula de Bhaskara a gente tem uma raiz quadrada. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para essa equação ter as raízes reais, que é isso daqui o problema está perguntando, quando é que ela intercepta? Ela intercepta nas raízes. E quando é que essas raízes existem? Bem, isso aqui tem que ser maior ou igual a zero, porque se for menor do que zero, vai ter raízes imaginárias, não vai ter aqueles pontinhos lá cortando, não vai ter raízes. Então, para você ter as duas raízes, quer dizer, interceptar a parábola em pelo menos um ponto, vou explicar esse pelo menos já para vocês, isto daqui, nem precisa usar essa equação inteira não, isto que está dentro do radical tem que ser positivo. Então, B2 menos 4AC tem que ser maior ou igual a zero, porque se for negativo não tem raiz real, então não tem aqueles dois pontinhos, tá? Então, B2 menos 4AC, B menos 16 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes o C, que é 24 menos K, maior ou igual a zero. Só substituir esses valores aqui, tá? Da equação do segundo grau, neste daqui, que a gente chama de delta. Não sei se vocês se lembram, isso aqui a gente chama de delta, né? O que está aqui dentro do radical. Então, menos 16 ao quadrado dá 256. Positivo, porque menos vezes menos dá mais. Menos 4 vezes 24, 96, mais 4K, maior ou igual a zero. Eu quero saber qual é o valor de K, né? Quais são os valores de K que fazem ter as duas raízes, quer dizer, que fazem ter os dois cortes, tá? É só resolver isso aqui, isso daqui dá 4K, que é uma inequação, deixo o 4K no primeiro membro, maior ou igual, 256 menos 96 dá 160, passando para o outro lado dá menos 160, K maior ou igual a menos 40. Quer dizer, qualquer valor de K de menos 40 até mais infinito, isto daqui vai ser positivo, você vai ter duas raízes, o que significa que você tem os dois cortes. Agora, quando é que tem um corte só? Quando isso aqui é exatamente zero. Para cá, igual o valor de K que faz isso aqui ser exatamente zero, que é o 40, tá? Faz com que tenha uma raiz só, porque as duas são raízes iguais. Porque as duas raízes da equação é menos B mais... E o outro é menos B menos, mas mais zero. Menos zero dá na mesma. Então, aí são duas raízes iguais. Isto quer dizer que, nesse caso, a nossa retinha seria assim, ela seria tangente aqui nesse ponto, com um ponto só em comum entre a reta e a parábola, tá? Nesse caso, não teria raízes reais, e aqui você tem duas raízes reais, esses dois desenhos que eu fiz. Tá? Então, agora é só correr para o abraço. Olha lá a múltipla escolha e vê onde é que está K maior, desde menos 40 até mais infinito. É a letra D, tá? Olha aqui, menos 40 até mais infinito. O C está dizendo entre menos 40 e 40, não é? Outro de 0 até infinito, outro de 40 até mais infinito. E a letra D, gabaritando aí a questão da PUC, é exatamente o que a gente achou, tá? Problema bonito, gostei. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostou, se inscreve no canal. Teremos mais problemas de vestibular aqui no canal. Manda para o seu amigo, me manda um like e até a nossa próxima aula.